Olá, estou aqui hoje, para conversar sobre o processo referente à pensão alimentícia, como se dá na justiça um pedido de pensão alimentícia. No vídeo anterior a gente conversou sobre alimentos, os conceitos básicos, falamos de onde vem, de onde decorre o direito a uma pensão alimentícia, os tipos de pensão, Pensão alimentícia, alimentos, prestação alimentícia, eles são sinônimos, viu? Só para a gente facilitar. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre o processo. Tá? E vamos partir de um exemplo, tá? De um exemplo muito real, bem básico para facilitar o entendimento. Admitamos que uma criança ou um adolescente tem um pai e esse pai não está pagando a pensão alimentícia. Pode ser a mãe também, viu? Tem uma mãe que ela mora com o pai e a mãe é quem não está pagando a pensão. Pode acontecer, onde o pai tem a guarda e a mãe a visita. No caso aqui, vamos para um clássico, bem clássico, que ocorre muito, na via de regra, porque via de regra quem fica com a criança ou adolescente é a mãe. Via de regra. Tem situações que a guarda ela não fica, mas isso aí é uma questão processual. Vamos, para facilitar o entendimento, vamos admitir uma situação prática. Uma criança ou um adolescente mora com a sua mãe, o seu pai não está pagando pensão alimentícia, nunca pagou, tá? Ele nunca pagou, e etc. E a criança resolveu, através da mãe, querer pensão e quer pedir pensão, quer pedir uma pensão alimentícia, precisa de ajuda para o sustento da pessoa. Bom, como fazer? A problema é esse, como fazer? Primeira coisa, esse processo ele tramita no Poder Judiciário, não é um processo administrativo, tá? Ninguém pode pedir pensão alimentícia num órgão administrativo, num órgão público, numa autarquia. Quem resolve isso é o órgão do Poder Judiciário. Tá? E via de regra, em vara de família, ou vara da infância e juventude, ou vara civil, enfim, depende da organização judiciária do Estado, onde a pessoa mora. Tá? Porque a comarca, o local onde a criança ou adolescente irá ingressar em juízo pedindo, é onde ela mora, é a comarca referente à sua residência, certo? Então, se ela mora no estado, no município de Porto Alegre, ela vai pedir lá, na comarca lá. Aí depende da organização do estado do Rio Grande do Sul. Se ela vai pedir, ela mora no estado do Amazonas, ela vai pedir em Manaus. Se ela mora em Manaus mesmo, ela vai pedir na comarca de Manaus, numa das varas de família, dependendo da organização judiciária do estado de Manaus, etc. Então, depende do local onde você mora, do município. É que determina para onde será o processo, onde será processado e julgado o pedido de pensão alimentícia. Primeiro ponto. Bom, então você procura um advogado ou advogada, se não tiver condições financeiras, se enquadrar como necessitado para fins de questões judiciárias, deve procurar a Defensoria Pública do Estado, que tem a obrigação de atender as pessoas que momentaneamente estão em situações financeiras que não podem arcar com as despesas processuais oriundas de uma demanda judicial, tá certo? Enfim, bom, então constitui o advogado e ele, advogado, vai analisar a situação, documentação, etc, e vai ingressar em juízo, vai pedir uma procuração, assinar uma procuração, dar a documentação, enfim, e o processo vai ser protocolado na vara, etc. Enfim, o processo começa. Primeira coisa que acontece se tiver em plena regularidade a petição inicial, se o processo tiver todos os requisitos de andamento ao feito, primeira determinação, e a Lei dos Alimentos prevê isso, a Lei 5478, de 1968, que chama Lei dos Alimentos, apesar de 68, mas ela está em vigor. Muito embora alguns artigos dela já foi revogado pelo novo Código de Processo Civil, que é a Lei 1305 de 2015, que entrou em vigor em 2016, que prevê o rito de uma cobrança de pensão alimentícia. Mas a gente vai ver já isso aí. Bom, então, a primeira medida que um juiz toma em uma ação de alimentos, em um processo de alimentos, se a documentação, se tiver tudo claro ali, certidão de nascimento, tudo certinho, é deferir os alimentos provisórios. Falei disso, alimentos provisórios, falei disso no vídeo anterior. Ou seja, ele defere
logo um valor provisório, que é exatamente para ficar sendo pago provisoriamente pelo pai, no caso aqui nosso pai, a ser pago. Tá? Então ele determina, dá um despacho determinando e já determina a citação do pai, ou seja, a comunicação processual que o oficial de justiça leva para o endereço indicado no processo, para que o pai, a partir dali, comece a pagar aquele valor. Chama alimentos provisórios, tá certo? Comece a pagar. E, bom, aí o processo será marcado uma audiência de conciliação, via de regra, tá? O principal desse processo, nesse momento, é exatamente o deferimento dos alimentos provisórios, que é aquela situação rápida para ele que o pai, no nosso caso aqui, o pai comece logo de imediato a pagar essa pensão. E o processo vai continuar, vai ter audiência de conciliação, se precisa uma audiência de instrução, que é para produzir a prova, para produzir prova, às vezes precisa de testemunhas. Às vezes uma alegação do autor não é bem a verdade, e o pai, no caso o alimentante, né, ele vem com a defesa e vem provando que não é bem assim, etc, etc. Então aí tem a fase de instrução do processo. Tá certo? No final haverá uma sentença, né, determinando os alimentos, chamados alimentos definitivos. Bom, aqueles alimentos definitivos podem confirmar os alimentos que já foram deferidos provisoriamente, anteriormente, como pode revogar, ou como pode diminuir, como pode aumentar, depende do processo, tá certo? Bom, admitindo que a sentença confirme os alimentos provisórios, tornando-os definitivos, tá? O alimentante, no caso do alimentante, o pai, continua pagando a pensão, ele vai ter que continuar pagando. Ele pode entrar até com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, tentando revogar, é um direito constitucional dele, de recorrer, não é? Ius perniandi, né? O direito que a gente chama de ius perniandi, né? Ou seja, é o direito de espernear, é o direito de entrar com recurso, é um direito, mas tem que continuar pagando, tá? Ainda que venha uma apelação do tribunal, ainda que venha essa apelação, ela não tem um efeito suspensivo, que a gente chama, tá? Em ação de alimentos, a apelação não tem um efeito suspensivo, ou seja, ele apela para o tribunal, mas tem que continuar pagando. Bom, aí a decisão do tribunal, futuro, aí depende. Mas numa situação assim, básica, eu estou falando de forma básica, viu? Funciona assim. Agora, no momento em que o juiz define os alimentos provisórios, ele tem que informar a parte. Se ele, o problema, assim, a grande problemática que acontece, é o tipo de trabalho do pai. Quando o pai é um trabalhador autônomo ou profissional liberal, ele é citado para pagar. Tá? Por quê? Porque ele não, se ele é autônomo, pressupõe que ele recebe o seu salário decorrente do seu trabalho. Ele não tem um empregador, ou seja, não existe uma folha de pagamento para ele. Ele é o autor do seu trabalho, então ele tem a renda dele. Então ele paga, ele voluntariamente, digamos, na data determinada pelo juiz, pela juíza, e faz o pagamento. Ele mesmo faz. Na conta bancária da criança, do adolescente, ou da genitora, do representante legal, enfim. Então, existem situações onde o próprio pai para de pagar a pensão. Tá certo? Para de pagar, não paga, ela vai. Por quê? Porque ele como profissional liberal, é ele que faz o pagamento. A iniciativa de pagar, ele tem uma ordem judicial para ele pagar todo mês, um valor X, tá? Tanto, aí depende do processo. Ele então fica inadimplente, começa a pagar, começa a não pagar. É aí onde surge a grande problemática, que aí a criança, quando acontece isso, a criança ou o adolescente, o alimentando, né, o credor da pensão, tem que cobrar em juízo. Tem que cobrar. Essa cobrança chama-se ação de execução, tá? Ação de execução. E essa ação de execução, ela tem um rito, ela tem umas regras, tá? No momento em que um autônomo, profissional liberal, que tem a sua renda própria, não é empregado, não é servidor público, porque aí o pagamento seria em folha de pagamento. Não. Ele tem que
voluntariamente, todo mês, fazer o crédito desse valor, um valor X, quando a pensão é exclusiva em dinheiro. Às vezes a pensão é estipulada, dependendo do processo, dependendo de cada caso, em dinheiro, em pagamentos de mensalidade de escola, de plano de saúde, ou seja, em valores in natura, em outros valores, não só em pecúnia, em dinheiro. Quando é só em dinheiro, ou em pagamento de parcela de mensalidade escolar, ele deixa de pagar a mensalidade escolar, enfim, ele fica inadimplente. É uma situação onde a criança, o adolescente, o alimentando, ele fica sem a sua retaguarda da sua pensão. E nesse momento existe a possibilidade, prevista em lei, de ele coagir o seu pai a pagar judicialmente. Então, através do advogado, ou da advogada, ou da defensoria pública, ou do seu, enfim, de quem tem o ius postulandi, né, que a gente chama, ingressa com a petição uma ação de execução de alimentos, chamada execução. É cobrando, tá? Essa pensão que ele está em atraso. Bom, como se dá isso? Ele entra com a ação, o juiz vai, então, citar o devedor para, no caso do autônomo, né, para ele pagar em 3 dias, ele pagar, ou ele provar que já pagou, ou ele demonstrar a impossibilidade de pagamento. Justificar o porquê, justificar a impossibilidade de não estar pagando a pensão. Então, são 3 situações que ele tem que ter uma conduta. O devedor, o pai, no caso aqui do nosso. Ou ele pagar, ou se já pagou, prove que já pagou. Se não pagou, não tem como provar que já pagou, que justifica a impossibilidade de não pagamento. Justifique, não é qualquer justificazinha. Uma justificazinha de uma forma absoluta, da total impossibilidade absoluta de pagar aquela pensão. Aí ele vai ter que ter suas razões. Bom, ele faz isso. Ou ele paga, prova que paga, ou sob risco de prisão. Tá certo? Em 3 dias. Em 3 dias tem que fazer isso. É aí onde entra a história da prisão, muito conhecida, né? Muito conhecida pela população em geral, aquela que dá prisão, que é o não pagamento da pensão alimentícia, que é a única no Brasil que dá prisão por dívida. Tá? Não vou entrar aqui no mérito da questão do depositário infiel. Para você que está me assistindo, que é da área jurídica, tem algum conhecimento, pode dizer, mas a Constituição fala também em depositário infiel, né? No caso de uma prisão civil por dívida. Lembrando que o depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que ela não, enfim, né? Decorrente do Pacto de São José da Costa Rica, né? Do Tratado sobre Direitos Humanos, que o Brasil é signatário desde 90 e poucos. 1990 e pouco, o Brasil foi signatário, o Supremo entendeu, enfim, 2005, enfim, eu não me lembro o ano, o Supremo entendeu que, nesse caso, como o Brasil é signatário do tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, ao depositário infiel, ele não pode ser objetivo de ser a causa de prisão por dívida. Tá? Mas não vamos aqui avançar, a gente está trabalhando aqui só na questão da pensão. Então, no caso do devedor não pagar, não justificar, não provar que pagou, aí sim, há a possibilidade, a lei prevê que o juiz decrete a sua prisão, tá? Essa prisão por dívida. É a única no Brasil que tem sucesso, inclusive, é a única que funciona, né? Prisão por dívida, viu? É a única. Enfim, então é a situação que ele poderá ser preso, via de regra, tá certo? Bom, se o prazo da prisão por dívida do pagamento da pensão alimentícia, ela se limita. Existe uma pendenga aí, né? O Código de Processo Civil, a Lei 13.105, né, de 2015, que entrou em vigor em 2016, ela prevê que a pensão alimentícia tem um prazo de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. O inadimplemento da pensão alimentícia, nessa situação, nesses casos aqui, onde, né, você é citado para pagar, justificar que não pagou, ou provar o pagamento, não faz nada, justificar a impossibilidade, não faz nada, enfim. A prisão decorrente disso aí, que é da dívida, ela deve durar entre 1 a 3 meses.
A lei dos alimentos, que é a lei 5478 de 1968, ela prevê num prazo de até 60 dias, ou seja, 2 meses. Ou seja, existe aí, né, 2 leis, e então existe um conflito aí. Bom, na prática, na vida real, o que a jurisprudência que o juiz vem fazendo é aplicando para para que cause o menor dano ao devedor. Então ele aplica a pena de prisão de 1 a 2 meses, de 1 a 60 dias. Via de regra. Raramente um juiz aplica 3 meses. Enfim. Ocorre o seguinte, se o devedor sendo preso, ele indo preso, no momento que ele pagar a dívida, ele deve ser solto. Então o juiz determina a soltura dele de imediato. Lembrando que essa prisão não é uma prisão pena, viu? Prisão decorrente de pena, prisão penal, prisão de um crime. Não, é uma prisão civil. Ela é presa e o Código de Processo Civil prevê, inclusive, regime fechado. Só que ele fica separado dos presos comuns. Tá? Presos comuns, aquele que comete crime, hoje estão respondendo por crime, etc, etc. É uma prisão civil, uma prisão que você né? Sua liberdade é ceifada, você fica preso em regime fechado, mas separado do preso comum, né? Pagou a pensão, o juiz determina a sua soltura, tá certo? No limite máximo, se der até 60 dias, via de regra, em média, né? 60 dias, ele não pagou, eu não posso pagar, ele é solto, via de regra, pode ser solto. No máximo, por exemplo, 3 meses, se for um juiz muito que queira mesmo aplicar 3 meses e passa os 3 meses e ele não pague, ele tem que ser solto. Ele tem que ser solto, porque a prisão é de 1 a 3 meses. Né? Essa prisão é uma prisão para coagir você a pagar, não é uma prisão punitiva do ponto de vista de um crime que você tenha cometido, como é uma prisão decorrente de um delito, né? De um homicídio, de um roubo, né? De um latrocínio, de um estupro, etc. Não é essa prisão. Todas as duas tiram a sua liberdade, claro, mas a prisão por dívida alimentar, por essa que a gente está falando, ela é uma prisão onde você tem só que ficar preso ali, não tem que, por exemplo, se misturar com os presos comuns. Você não é um criminoso. O devedor, via de regra, ele está sendo preso não por um crime, que ele pode ter cometido um crime, mas em outra situação, de outro fato, que não tem nada a ver com a pensão. Mas é um cidadão que está, tão somente nesse caso concreto do processo de alimentos, respondendo uma dívida. Então não tem como colocar um criminoso de alta periculosidade, não. É proibido. A lei diz bem claro, separado de presos comuns. Ele fica ali, via de regra, ele fica num canto ali, na delegacia, né? Essas situações são muito conhecidas pela população. Tantas pessoas públicas aí já foram presas, né? Por não pagar a pensão, pessoas conhecidas, né? Artistas, tal, da alta burguesia, não paga, é preso. E facilzinho, às vezes facilzinho, no outro dia ele se solta porque alguém paga, a família paga, ele mesmo paga, consegue pagar. Tem vários casos, né, na história do Brasil recente, de situações de prisão, por falta do pagamento a pensão, até objeto de música, de várias músicas aí que fala de prisão, de pensão por não pagamento enfim. Então, o rito é esse, tá certo? O rito básico é esse. Quando o devedor é um servidor público, ou é um empregado de uma empresa privada, ou de uma empresa pública, ou seja, regido pela CLT, ou seja, quando esse devedor, o pai, ele tem um empregador, no caso, servidor público, ele tem um empregador que é o Estado, a União, ou o município, depende, né? E quando é uma empresa estatal, ele tem um empregador. Enfim, então, de uma empresa privada, eminentemente privada, é o empregador dele, de forma que todos esses recebem dinheiro em folha de pagamento, ou seja, mensalmente em folha, com contra-cheque, etc. Nessas situações, não tem cabimento do juiz citá-lo para pagar em 3 dias, não. Como é que funciona? A determinação judicial é enviada diretamente para o órgão pagador, lá para o setor de recursos humanos, do órgão pagador dele, da empresa, do órgão, da entidade, se ele for um servidor público, para que desconte em folha de pagamento o valor da pensão estipulada ali, já no processo.
vai um ofício encaminhado para lá, determinando que pague. E é feito. O órgão, ou a entidade, ou a empresa deve cumprir essa ordem sob pena de desobediência, que é um crime. E é cumprido via de regra. Então aí a questão da prisão já não existe, porque vai sendo pago em folha. Não tem como o empregado dizer que não vou pagar, porque ela é descontada em folha por ordem judicial. Então o setor de recursos humanos das empresas, da órgão, da entidade, já desconta todo mês, por ordem judicial. Não tem nem como ele intervir, o devedor na história. Tá certo? E tem mais, tem uma situação interessante, viu? Que algumas pessoas às vezes ameaçam até fazer, e não sabem ela que estão na iminência de cometer um crime. É exatamente aquele devedor que alega, que afirma, que ameaça dizer que vai sair do emprego para não pagar aquela pensão. Isso aí é crime, tá certo? É um delito previsto no Código Penal. Você, sem justificativa, sair do seu emprego, do seu vínculo de trabalho, para se isentar, visando não pagar a pensão. Só por isso. Não quero pagar, vou sair do emprego. Tá, ele pode até sair, mas aí ele sai cometendo um crime. Além de ficar devedor da pensão, ainda vai virar pode estar sujeito a responder uma ação penal, um processo penal, né? De abandono material. Tá? Não é o nosso caso aqui, só comentando, tá certo? Se alguém tenta fazer isso, às vezes acontece de você ameaçar dizer que vai sair do emprego, etc. Tá? Então, o rito processual básico de uma ação de alimentos é esse, tá certo? E a grande questão é essa. Aí você diz, mas quando ele está me devendo há muito tempo, eu entrei com um processo hoje, mas já me devia e tal. Tem um detalhe, exatamente, tem detalhes aí. Se você entra com a ação cobrando hoje, ele já vinha devendo e já existia um título judicial, uma sentença determinando que ele pagasse, e você só veio cobrar agora, a ação de alimento, a execução da ação que pode gerar prisão, ela corresponde às 3 últimas parcelas. Ou seja, se você entra com um processo hoje e ele é citado amanhã, a partir da data de sua citação, a conta 3 meses, que gera exatamente a prisão do devedor. Tá? Ou seja, você entra com a ação de execução de alimentos pedindo a prisão dele com relação só a essas 3 parcelas. Tá certo? Agora, se você quiser cobrar para mais dívidas, mais valores, não usa esse método de correção, de que o juiz possa prender o devedor no momento que ele, enfim, daquela situação que eu falei há pouco. Existe outro tipo de execução, outra cobrança, que é a por expropriação. O que é isso? É uma cobrança, é uma execução onde você não quer saber da prisão dele, você quer saber dos bens, tá? Via de regra, da conta bancária. Que aí é uma situação onde pode ocorrer um bloqueio na conta bancária dele, por ordem judicial, para retirar esse quanto referente à pensão. Tem outro rito, tem outro procedimento, né? O juiz bloqueia, emite um comando através do Banco Central, etc., tem um sistema eletrônico, e essa conta bancária dele é varrida, as contas bancárias dele são varridas no Brasil, procuradas, né, pelo sistema, detectou um saldo, bloqueia aquele valor. Tá? Então, o devedor ele é citado para impugnar o valor. É outro processo, é outro procedimento, observe. Ele não é citado para pagar em 3 dias, justificar porque não pagou ou provar que já pagou, sob pena de prisão. Não. Ele é citado para bloquear o valor, agora impugne. Direito de você impugnar o valor, a execução, chamado de impagos de execução. Tá certo? Ou seja, não se trata aqui de prisão. Então, para a prisão, conta as 3 parcelas anteriores à ação, do ajuizamento da ação. Tá certo? Conta as 3. E as vincendas. Os valores que der para frente durante o processo. As parcelas anteriores aos 3 meses, a partir do ajuizamento da execução, ela é cobrada de outra forma, tá certo? Por expropriação, que é outro rito, não dá prisão. É bloqueio em conta bancária, expropriação de bens,
penhora de bens, onde há a impugnação dele, o direito a impugnar, embargar a execução, etc, etc. Não dá prisão, tá certo? Você pode escolher, inclusive, uma dívida que já vai rolando há um ano. Há um ano, ele tem uma sentença dele, uma sentença, alimento, determinando que ele pagasse uma pensão X. Há um ano ele não paga, aí você resolveu cobrar judicialmente. Você tem duas opções, ou você entra com um processo de execução, cobrando tudo pelo método de expropriação, não quero saber de prisão, você diz, não quero saber de prisão, eu quero ir nos bens dele logo. Ou seja, ele não será preso, e você vai em toda a dívida do ano todo. E ele não será preso, ele será procurado os bens dele, bloqueio em conta bancária, tem todo o processo de embargo e execução, etc. Mas ele não será preso. Ou você tem a opção de que, bom, faz um ano que ele não paga. Eu ajuizo uma ação aqui, cobro os 3 primeiros meses sob risco de prisão. Ou seja, esses 3 primeiros meses eu cobro, aqui ele tem que pagar sob risco de prisão. Os 3 primeiros. Entende? As outras 9, não, eu vou perder? Não, você pode usar outro procedimento, que é exatamente o de expropriação. Você que eu me refiro, é o advogado é quem faz, viu? Claro. O advogado é quem faz. O advogado ou advogada, ou o defensor público, ou seja, qualquer, enfim, o profissional que estiver à frente do processo. Tá certo? Então tem esses dois métodos para fazer. O limite de uma cobrança de uma pensão, a prescrição existe, viu? Ela prescreve em 2 anos. O limite máximo de dívida são 2 anos. A partir você não pode cobrar mais do que 2 anos. O máximo. Para trás, né? Para trás, como a gente chama, do valor dos pretéritos. Tá certo? Essas são as nuances, viu, do processo, basicamente. Essas são as principais nuances que tem em um processo de execução de alimentos ou processo original de ação de alimentos, para reconhecer o direito de ter o pagamento daquela pensão. Porque uma situação é assim, você nunca cobrou judicialmente essa pensão. O pai não paga. Em nosso caso aqui eu estou usando o pai, né? O pai e a mãe estão ocupando, estou usando como exemplo, viu? Pode ser, aqui é um exemplo só, bem prático para a gente entender. A mãe mora com o filho, o pai não paga uma pensão há um ano. Tá certo? Então, se o filho, o titular, o credor, o pretenso credor, nunca foi a juízo cobrar, ele vai com ação de alimentos, para ter reconhecido o seu direito a receber uma pensão. Observe. No primeiro momento, o juiz defere os alimentos provisórios. Posteriormente, decorrer do processo, é que no futuro vem uma sentença, se for o caso, determinando de forma definitiva o pagamento daquela pensão. Tá? E o pai vai ser, então, citado para pagar aquela pensão, decorrente de uma decisão judicial. E aí a partir de agora, você tem uma decisão judicial, uma sentença que lhe garante aquela pensão. Ponto. Ele começa a pagar. Chega um determinado momento, ele para de pagar a pensão. Aí você ou você entra com o processo cobrando aquele inadimplemento logo, você entra logo, ou você passa um prazo. O credor é quem assim desejar. Tá certo? A diferença é porque no primeiro momento você entrou com a ação para ter reconhecido o seu direito de receber a pensão. Que nunca recebeu, o pai nunca pagou. Porque também não tinha nada dizendo que ele pagasse judicialmente. Só que agora você tem outra situação, você já tem uma sentença onde ele vinha pagando por ordem judicial e ele deixou de pagar. Aí você vai, o quê? Não agora, em juízo, requerer o reconhecimento, porque você já tem a sentença determinando o pagamento. Você vai cobrar, que é a ação de execução de alimentos. É aí onde entra a história, né, prevista em lei, claro, de que o devedor pode ser preso pelo inadimplemento. Tá certo? Então, só um detalhezinho, quem toma, claro, quem está à frente do processo, que é o advogado, quem faz isso tudo, que é o profissional, né, para fazer. Né? A gente aqui faz. Você entrega o seu direito a ele, o seu pretense, o advogado vai defender você. Né? Só para vocês terem essa informação importante, o advogado, ele
A origem da palavra advogado, ele vem dos antigos romanos, viu? Quando o processo, em Roma Antiga, era um processo verbalizado, era um processo oral, né? E o advogado, a palavra advogado, ela deriva, né? Não é que ela deriva, ela é originária do vocábulo ad com vocatus. Ad vocatus, ou seja, pela voz. O advogado é a voz do seu cliente no processo. Advocatus. Ad, que é uma preposição, e vocatus vem de voz. Então, pela voz, tá certo? Aí juntou, ao longo do tempo, ele virou advogado. Vem, a origem é essa, advocatus, pela voz. O advogado é a voz, a sua voz no processo. Tá? Ele é o causídico, né? Aquele que representa você no processo, que fala por você no processo. Tá certo? Advogado. Daí que vem a palavra advogado. Advogado, de voz. Né? Apesar do processo ser muito escrito, o processo brasileiro é demasiadamente escrito, né? Só em audiências aqui se tem a defesa plenária verbalizada, mas o processo é eminentemente escrito. Tá certo? Bom, então aqui a gente, né, conversou sobre o processo judicial de alimentos, o básico, viu? Só para vocês terem uma ideia como é que funciona, como você deve procurar no momento que precise, no primeiro momento, né? Como agir para ver o seu direito realizado, o seu direito de receber sua pensão. E quando já tem esse direito determinado em juízo, em um momento de inadimplência, saber como fazer, saber como é que funciona a cobrança, a execução. Outra coisa, só complementando, essa pensão alimentícia, ela pode ser decorrente de um acordo, viu? De um acordo amigável entre você e o seu pai. No nosso caso aqui, que a gente está tomando como exemplo. Você, a criança ou adolescente e o seu pai, entram num acordo para ele pagar uma pensão tal, etc., do valor tal. Então, esse acordo ele é escrito, tomado a termo pelos dois, pela sua representante, se você for menor de 16 anos, você é totalmente representado pela sua, no caso nosso aqui, pela mãe. Se tiver entre 16 e 18 anos, ele é assistido. Tem uma diferençazinha aí técnica, viu? Entre representação e assistência. Não vamos entrar no mérito agora, porque não é o objeto aqui. E o pai, né? O pai, então os dois assinam, reconhece firme em cartório. O ideal é homologar esse acordo em juízo, então, através de um advogado, esse processo é homologado. Por quê? Porque na medida em que o Poder Judiciário, através de uma sentença judicial, homologa esse acordo, ele vira de cumprimento obrigatório, por força judicial. Na medida que tem uma sentença homologatória desse acordo, ela pode ser executada a qualquer momento pelo Poder Judiciário. Tá certo? E, ao passo que, se você tiver um acordo com o seu pai, nesse caso de uma pensão que não foi levada a juízo, não foi homologada em juízo, vocês apenas fizeram um acordo e reconheceram firma. Tá? Pode até registrar em cartório esse acordo, não tudo bem. Só que aí é um título executivo extrajudicial. Ele não tem a força de um título executivo judicial, que tem uma sentença. São títulos executivos, só que um judicial e outro extrajudicial. Tá certo? Extrajudicial. Por que extrajudicial? Por que extrajudicial? Porque foi feito fora do âmbito do Poder Judiciário. Foi feito, se fizer direitinho, viu? Regulamento, com todas as formalidades, feito em cartório, né? Registrado em cartório, que também tem uma força, tem força mais... eu sugiro, eu recomendo sempre que uma situação desse tipo seja homologada através de uma sentença judicial. Viu? É uma questão só de recomendação. Bom, e aqui, né, eu vou encerrando, né, eu acho que falei o básico sobre o processo de alimentos no Poder Judiciário, como se dá. Qualquer dúvida que tenha, coloca aí nos comentários que a gente complementa, não tem problema, viu? Pode comentar aí, tiver uma dúvida de como fazer ou não fazer, uma situação específica, a gente pode conversar, comente aí, curta o vídeo, se gostou do vídeo, curta, indica o canal aqui para os seus amigos,
Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Se está chegando agora no nosso canal, assistiu esse é o primeiro vídeo, meu nome é Max Rebouças. Esse é o nosso canal Conversando Direito. Eu sou advogado, especialista em direito civil e estou aqui, né, passando algumas informações no âmbito do direito civil, das relações privadas, tá? De forma a facilitar a vida das pessoas, de uma forma ou de outra, enfim. E no próximo vídeo a gente dá continuidade aí, dá um tópico novo aí dentro do direito de família, viu? Muito obrigado e até a próxima.